Olá, meus amores, bom dia. A nossa aula de hoje é de História e vamos conhecer um pouco sobre as invasões francesas no Brasil. A primeira riqueza do Brasil foi o pau-brasil, cuja tinta obtida do tronco era muito valorizada na Europa. Não foi explorada apenas pelos portugueses. Desde a chegada dos portugueses, outras nações, entre essas os franceses, também exploraram muitas dessas árvores. Os franceses obtinham as árvores e outros produtos tropicais por meio da navegação com os indígenas, que os trocavam por presentes trazidos pelos franceses. Dessa forma, os franceses passaram a identificar os melhores locais do litoral brasileiro para realizar tais trocas. Essa prática levou os portugueses a procurarem estabelecer pontos de fiscalização ao longo de todo o litoral. Os franceses estavam tão à vontade em nossas terras que em 1555, comandada pelo vice-almirante Nicolas Durande de Villegagnon, ocorreu na região do Rio de Janeiro a primeira invasão francesa no Brasil. Com essa invasão, os franceses queriam fundar a França Antártica, uma colônia francesa que serviria de base para os negócios e como asilo para as pessoas que estavam sendo perseguidas na França, como os protestantes calvinistas. Como mantinham relações amigáveis com os indígenas, os franceses foram ajudados por eles para estabelecerem na ilha de Serigipe, atual ilha de Villegagnon, e fundarem o Forte de Coligny. O apoio de várias tribos indígenas aos franceses foi fundamental na luta contra os portugueses na Confederação dos Tamboios. No período em que o governador-geral era Duarte da Costa, não houve muitas ações dos portugueses para expulsar os franceses de nossas terras. Quando Mendes Sá tornou-se governador-geral, adotaram-se medidas para expulsar os franceses. Ele solicitou ajuda à metrópole, ou seja, a Portugal. Mandou os padres jesuítas, Anchieta e Nóbrega para conversarem com os índios, conseguindo estabelecer com eles o Tratado de Paz. Esse tratado pôs o fim à Confederação dos Tamboios. Com essas medidas, os franceses foram derrotados por Mendes Sá e saíram da Baía do Guanabara em 1567. Os franceses voltaram às nossas terras em 1612, só que dessa vez na região do Maranhão. Era a segunda invasão francesa no Brasil. Com essa nova invasão, os franceses queriam fundar a França Equinocial. Os franceses ainda mantinham um desejo de fundar uma colônia que serviria de base para os negócios e como asilo para os protestantes calvinistas. A chegada dos franceses ao Maranhão foi comandada por Daniel de La Touche. Essa expedição tentou entrar em contato com os indígenas e construiu o Forte de São Luís, nome dado em homenagem ao rei da França, Luís IX. A segunda invasão francesa durou menos que a primeira, apenas 3 anos, de 1612 a 1615. E em 1615 ocorreu a expulsão dos franceses do Maranhão, que foi comandada por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. Depois dessas invasões, Portugal procurou povoar de forma mais efetiva a região norte do Brasil para ter melhores condições de defender aquela localidade. Vejam agora, de uma forma bem divertida, um pouco mais sobre as invasões francesas. Bom, galera, hoje nós vamos falar sobre as invasões francesas que ocorreram aqui no Brasil. Mas antes de começarmos, devemos ressaltar que, desde a chegada dos portugueses aqui em 1500, esses novos territórios despertaram grandes interesses dos povos da Europa. Então, vamos lá. Lembra que no vídeo anterior falamos sobre o Tratado de Tordesilhas? Então, esse tratado foi muito contestado por muitos países que ficaram de fora, inclusive a França. E com isso, o litoral brasileiro vinha sendo bastante frequentado pelos franceses desde a extração do pau-brasil. Os franceses tinham uma boa relação com os povos indígenas dessa região, e com isso, utilizaram dessa boa vizinhança para manter relações de acordo com esses nativos. O principal povo indígena que apoiou os franceses foram os tamoios. Com este apoio, surge a Confederação dos Tamoios, que foi a aliança dos diversos povos indígenas que também apoiavam os franceses
contra os portugueses. E com isso, com essa relação de apoio e aliança dos nativos, a França chega a fundar a chamada França Antártica no Rio de Janeiro, lá por volta dos anos de 1555, com uma grande influência protestante, porque lá na Europa estava rolando o movimento da Igreja Católica contra os protestantes, a Contra-Reforma. Então, durante mais ou menos 5 anos, aconteceu diversos conflitos entre a Confederação dos Tamoios e os portugueses. Só que os portugueses acabam levando a melhor e conseguem expulsar os franceses do Rio de Janeiro e extinguir a Confederação dos Tamoios. Os franceses não iriam desistir assim tão fácil. No século XVII, eles estabelecem uma nova investida, só que agora no Nordeste, mais precisamente lá no Maranhão, e vão acabar fundando a França Equinocial. E com esse novo estabelecimento dos franceses nos territórios portugueses, Portugal fica com um certo receio de perder parte do território da sua colônia. Então, rapidamente, manda umas expedições militares à região do Maranhão. Expedições essas que encurralam os franceses tanto por terra quanto por mar. E sendo assim, lá em 1615, os franceses acabam se rendendo e se retirando do Maranhão, partindo agora em direção às Guianas. Bom, com essas 2 tentativas frustradas de se estabelecer aqui no território, coube aos franceses saquear através de piratarias algumas cidades do litoral brasileiro. E essa foi nossa aula, meus amores. Fiquem todos com Deus. Beijos e até a próxima.